Nós só temos uma certeza na vida, não é mesmo? Eu, você, o câmera que me filma agora, o meu amigo que está ali fazendo som, o seu vizinho que está lavando o quintal nesse momento. Nós todos vamos morrer. Por mais que pareça triste o pensamento, fato é que a vida é assim, não tem jeito. Hoje eu vou trazer uma série de informações e histórias sobre a morte. Quem sabe você tira da sua cabeça esse medo, sobre o fim da vida. Meu nome é Ivan Lima e, como sempre, é uma alegria te receber aqui no canal. Bem, a partir do momento que tomamos mais consciência do nosso mundo, o que geralmente acontece na adolescência, começamos a procurar um caminho que nos dê um sentido na vida. Esse termo, sentido na vida, com certeza já foi dito para você de uma forma ou outra. Além do próprio peso que isso tem na nossa cultura de crescermos, estudarmos, arranjarmos um bom emprego, nos casarmos, o nosso próprio gene carrega essas informações. Porém, em um aspecto mais amplo, é comprovado que a gente sempre procura significado para as coisas. A vida é só mais uma questão que tem que ser justificada por nós através dela. No entanto, o nosso cérebro faz isso constantemente. Um estudo realizado na década de 60 colocou um grupo para assistir um vídeo de pessoas sendo eletrocutadas. Depois, o pessoal teria que comentar o que achou do conteúdo. A maioria disse acreditar que os que estavam sendo machucados provavelmente eram pessoas muito ruins. O que fizeram, como você percebeu, foi tentar achar um sentido para aquele fato. Se os indivíduos estavam sendo castigados, é porque mereciam. Ao mesmo tempo em que fazemos isso com todos os aspectos da vida, temos a mesma atitude em relação à morte. Procurar uma explicação para a nossa existência é como justificar o próprio fim. E como eu disse, a genética humana é programada dessa maneira. Fato é que todos nós nos sentimos assim. Então, não precisa ficar preocupado, como se fosse algo que te incomoda. Todo mundo tem medo da morte, uns mais, outros menos, e por aí vai. Mas você aí de casa pode ter uma vida maravilhosa. Veja bem, a gente possui um equipamento incrível, um dos mais complexos e desenvolvidos de todos, mais do que computadores de última geração e carros velozes. O cérebro é uma máquina poderosa. Nele existem mais neurônios do que estrelas em toda a Via Láctea. Por isso é importante ter sempre em mente o que podemos fazer em vida, antes de pensar na morte. Uma pesquisa perguntou para várias pessoas se queriam ter um corpo que fosse capaz de se manter vivo para sempre, ou seja, ser imortal. A maioria dos participantes respondeu que não. Isso é muito fácil de entender. Imagina ser imortal. Primeiro você vai ver todos ao seu redor morrendo, não é? Seus parentes, companheiro ou companheira. São muitos funerais para estar presente, não é mesmo? Além disso, existem questões mais práticas do dia a dia que tornam essa imortalidade difícil. Imagina surgir de repente alguém que nunca morreu. Um ser que possa provar que já está aqui há muitos e muitos anos e vai continuar por toda a eternidade. Provavelmente, esse cidadão seria tratado como um deus, não é mesmo? As pessoas iriam louvar e adorar esse sujeito. Será? Pode ser que isso aconteça. Ou ainda algo pior. O governo e grandes bilionários poderiam querer esse segredo para eles, hein? Imagina que fosse você. Dentro do seu corpo corre de alguma maneira o segredo para enganar a morte. Veja quantas guerras já foram travadas por ouro e riquezas. Sua vida ia ser como uma espécie de tesouro. Mas vamos supor que só fique na adoração mesmo. Ser venerado como um deus e seguido o tempo inteiro não deve ser nada legal. As pessoas iriam te julgar. Afinal, se você já viu tudo nesse mundo dando errado,
por que nunca fez nada para mudar essa realidade, hein? Ou ainda mais, pessoas desesperadas chegariam até você para pedir ajuda. Enfim, provavelmente, se nunca morresse, você não ia querer que soubessem disso, hein? E aí entra o primeiro ponto negativo da imortalidade. Alguém nessa condição teria que viver em segredo. Seria preciso mudar de endereço, em média, a cada 5 anos, já que as pessoas iriam perceber que você não envelhece. Hoje essa ideia é ainda mais perigosa com as redes sociais. Um sujeito entediado no Japão pode ver uma foto sua de agora no Instagram. Não seria uma surpresa se você fosse visto em mais de um registro por aí? Em pouco tempo, seu segredo iria por água abaixo. Essa é apenas uma das maneiras pelas quais sua identidade viria à tona. Mas não a única. Você mesmo se entregaria. Veja bem, o nosso cérebro funciona de forma muito específica. Para guardarmos mais informações e memórias, outras são apagadas. Não é como se alguém se esquecesse de andar ou falar ou qualquer coisa parecida. A questão será a perspectiva que temos do tempo. Cientificamente falando, pessoas mais velhas têm uma percepção mais rápida do tempo. Por exemplo, quem chega aos 100 anos de idade possui a percepção que 1 minuto dura 6 segundos. Isso em relação ao que esse indivíduo sentia quando tinha apenas 10 anos. O fato ocorre porque esse cidadão já teve muito tempo de vida. Vamos supor que você, imortal, chegue aos 1000 anos de idade, durante o início da sua vida adulta. Se casou e assim permaneceu durante 50 anos. Quando chegar aos 1000, a percepção que você vai ter é que esse relacionamento, que deve ter sido muito profundo e especial para durar tanto, na verdade, foi um pequeno namoro de 3 anos. Com o passar do tempo, provavelmente você vai ficar louco. A história se repete de muitas maneiras. O imortal já vai ter conhecido Roma, Paris, Nova York, Rio de Janeiro, Tóquio. A memória fica confusa e a pessoa não vai sentir prazer em experimentar nada novo, já que será difícil manter a sensação. É lógico que as coisas mudam e você vai ter a alegria de observar novas tecnologias se tornando reais e até mesmo a evolução humana. Porém, pode viver situações como a Terceira Guerra Mundial, um novo nazismo surgindo, pelo amor de Deus, e qualquer outro tipo de desastre social. Se tudo isso ainda não te convenceu, posso ser um pouquinho mais radical. Com o passar do tempo, muitos anos mesmo, se a humanidade sobreviver, você vai ser uma espécie de aberração para os outros. Isso porque existe a evolução. É como se o imortal se tornasse uma espécie de homem das cavernas. Um mágico, vivendo entre a sociedade no ano de 100.021. É capaz que a imortalidade te faria passar por uns perrengues, né? A língua humana pode evoluir, emitindo sons que talvez sejam impossíveis para você. O idioma se transformaria em uma barreira, já que passa por constantes mudanças. A comida poderia ser um problema, já que a evolução nos permite precisar de um número X de calorias, e a tendência evolutiva é que cada vez menos essa energia seja necessária, ao mesmo tempo que o corpo se torna mais eficiente para gerar essa substância. Mas existe o outro lado, não existe? Você também poderá ser alguém que modificou com o passar do tempo, hein? Alguém que acompanhou a mudança e foi se atualizando, se sutilizando. Não é possível? É possível. Bom, mas como você deve ter percebido até agora, esse tem motivos muito longe dos religiosos, hein? Existe, é claro, o fator religião, que pode ser um consolo para aqueles que temem a morte, mas hoje não é sobre isso. Não. Até onde se sabe, já que afinal ninguém voltou do lado de lá para contar pra gente, a morte é o fim. Vamos considerar isso, ok? Depois que partirmos deste mundo, viveremos um tempo nas memórias dos outros até sermos esquecidos e, como dizem por aí, a vida continua. É assim que funciona. E ainda bem, não é? Nosso corpo é pensado para isso. Ou não? É. E você, o que acha dessa realidade?
Depois de assistir o vídeo, ainda iria aceitar ser imortal? Caso a oportunidade caísse na sua mão? Cuidado, hein? Comenta aí. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.